Bom dia, povo de Deus. Deus abençoe esse dia, graças a Deus. Amém. Seja bem-vindo. Quer dizer para você, se estamos juntos nesta manhã, é porque a misericórdia do Senhor, que é a causa de nós não sermos consumidos, ela renova-se a cada manhã. Vamos orar então. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite. Obrigado pelo bom sono, Senhor. Obrigado por esta manhã. Obrigado pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, pelo alimento sobre a mesa. Obrigado por vivermos e termos uma família. Obrigado pela sua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos e que ela renova-se a cada manhã. Em tuas mãos, ó Pai, eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida da comunidade cristã da qual eu faço parte. Coloca em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador, porque o melhor lugar para a criatura estar é nas mãos do seu Criador. Ó Deus, torna os nossos dias mais alegres com a tua presença, ó Pai, e que essa tua presença, os nossos dias alegres, sejam também abençoados e prósperos. Deus, que seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, todo espírito, ó Pai, de contenda, de inveja, de vício, de prostituição, e que o teu Espírito Santo, ó Deus, tome verdadeiramente o seu lugar em nossas vidas. Ó Deus, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Deus, muito obrigado, Pai, que esse devocional desta manhã esteja abençoando vidas, assim como me abençoou. Esteja abençoando famílias, assim como tem abençoado a mim. Deus, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Nessa manhã eu começo falando sobre... Ontem pela manhã eu recebi uma notícia triste. Um amigo meu, esposo da diretora da escola, ex-diretora da escola, Melvin Jones, aqui em Itajaí, ele faleceu, o Chico. Ontem à noite estivemos ali no funeral dele, né? A esposa dele, a dona Cida, muito triste. Então que Deus esteja confortando o coração da dona Cida, esposa do meu amigo Chico, sua filha, neta, os amigos, enfim. Que Deus os abençoe e os conforte. Amém. E nessa manhã, queridos, eu quero falar sobre um tema família ainda. Eu quero falar exatamente sobre isso, família e amizade, relacionamentos saudáveis. O texto que eu quero usar está aqui em Provérbios 17, que diz: o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Então, esse Provérbios aqui, 17, ela é uma afirmação poderosa sobre a natureza da verdadeira amizade e também a essência do vínculo fraterno. Então, o livro de Provérbio, composto de ditos sábios e ensinamentos práticos, ele frequentemente aborda o tema das relações interpessoais, oferece conselhos sobre como viver uma vida reta perante Deus e também perante os homens. E nesse versículo aqui, de Provérbios 17, a amizade ela é caracterizada por um amor que é constante em todas as circunstâncias, sugerindo que a verdadeira amizade não se baseia em conveniência ou benefícios pessoais, mas é um compromisso inabalável. E a referência ao amigo que ama em todos os momentos destaca a confiabilidade e a dedicação que transcendem as variações da sorte ou do estado emocional. Eu falo muito para o meu filho aqui em casa, para os meus filhos, amizade é pai e mãe, é aquele que vai chorar contigo na hora difícil, é aquele que vai estar alegre contigo também. Amigos, muitos deles vão estar no momento de alegria, você tem grandes amigos, no momento de tristeza você sabe quem são os verdadeiros amigos. Então, dentro disso aí, eu trouxe alguns tópicos para a gente falar nessa manhã. Primeiro ponto, a natureza da verdadeira amizade. Aqui eu quero começar dizendo que a amizade, além da superfície, ou seja, a verdadeira amizade, ela penetra nos mais profundos dos interesses comuns ou afinidade superficial. Porque a amizade ela é forjada
e provada no fogo das dificuldades e do apoio mútuo. Então é na dificuldade que você conhece o teu amigo que vai te dar apoio. E também conhece aqueles que diziam que era seu amigo e não vão te dar apoio. Outra situação dentro da natureza da verdadeira amizade é a consistência e a confiabilidade. Amigos confiáveis, eles são consistentes no sentimento e em apoio. E não muda com as estações da vida ou das circunstâncias. É amigo. Nós temos muitos camaradas, amigos são poucos. O amor, também dentro da natureza da verdadeira amizade, nós temos um amor que persevera, o sentimento que persevera. Então, esse sentimento que caracteriza a verdadeira amizade é uma reflexão do amor incondicional de Deus, que ama em todos os momentos e independente de circunstâncias. Você sabe que tem muitas pessoas que se aproximam de você por interesse. Outras estão próximas de você pelo que você é. Amém? Outro tópico que eu quero falar aqui é a amizade como fraternidade. Então, dentro da amizade como fraternidade, primeira situação é o companheirismo na adversidade. A capacidade de permanecer ao lado de um amigo durante a adversidade é que frequentemente transforma uma amizade em uma relação fraterna. Se nós olharmos a história de Davi, o exército que ele formou, depois que ele assumiu como rei, ele encontrou gigantes, que eram parentesco de Golias. Então, ele tinha 3 homens ali de confiança, 3 amigos, que chegaram a dizer para ele, olha, o rei não pode mais vir para a guerra. E esses homens mataram os gigantes que se levantaram contra Davi, que Davi já estava velho, cansado, não era mais aquele jovem dos 30 anos, dos 30, 40 anos, já estava velho. Mas ele foi para a guerra. E os gigantes voltaram 4 gigantes para matar Golias, para matar Davi. E os seus oficiais generais que estavam com ele se levantaram e abateram os gigantes. Então, companheirismo na adversidade. E aí nós vamos encontrar o valor da solidariedade. Então, solidariedade é um valor central da amizade. Reflete a prontidão para caminhar juntos nos grandes desafios. Ok? E quando a gente fala de grandes amigos, a gente fala de irmãos escolhidos. A expressão irmão na adversidade reflete a ideia de que enquanto não podemos escolher nossa família de sangue, podemos escolher nossos irmãos na jornada da vida, com o coração. Tem uma frase que eu gosto sempre de usar, que não é minha, mas eu gosto dela, que diz assim: o destino se encarrega de colocar as pessoas no nosso caminho, mas o coração é quem seleciona. O coração é quem diz quem fica. Assim entra os amigos de confiança e que se tornam irmãos escolhidos. Então é bem interessante isso aí. O terceiro tópico é o relacionamentos saudáveis na família. Aí entra a primeira situação, cultivando amizades dentro da família. A família é o primeiro lugar onde aprendemos sobre a natureza da amizade e onde a prática do amor fraterno deve ser cultivada com intenção e cuidado. O pai deve ser amigo do filho, o filho deve ser amigo do pai. O melhor amigo do homem casado é a sua esposa. O melhor amigo da esposa é o seu esposo, seu marido. Mulher casada, o melhor amigo é o marido. Homem casado, o melhor amigo é a esposa. E logo em seguida, são os filhos. E a família é o primeiro lugar. E outra coisa que não pode faltar no relacionamentos saudáveis na família é os ensinamentos bíblicos sobre relacionamento. A Bíblia oferece sabedoria abundante sobre como manter um relacionamento saudável, encorajando a prática da empatia e do perdão e do suporte. Tudo isso em família. Prática do perdão, olha só, e do suporte.
Então nós, os pais, são suporte para os filhos são suporte para os pais. E dentro do relacionamento saudáveis ainda na família, nós temos a família como uma rede de suporte. Como funciona isso? A família deve funcionar como uma rede de suporte primária, exemplificando o amor e a fidelidade que devem caracterizar todas as amizades cristãs. Dentro da família, nós exercitamos os nossos filhos para a vida, inclusive para as escolhas que eles vão fazer. Então, as atividades familiares estão capacitando nossos filhos para a vida deles futura. Então, a família é um suporte, os pais são suporte para os filhos e os filhos suporte para os pais. Hoje, existe muita instabilidade familiar. Os pais têm medo, muitos que quando envelhecem, os filhos jogam eles no asilo e tomam os bens e deixam os pais passarem dificuldade. Então hoje tem um momento de muita instabilidade. Os filhos esquecem que quem trouxe eles, quem cuidou deles quando eles eram bebê, criança, adolescente, foram os pais, mas eles esquecem quando chegam a uma certa idade. Mas a família é o suporte, os pais suporte para os filhos e os filhos devem ser o suporte para os pais. Outro tópico aqui é a extensão da amizade para a comunidade onde você mora. E dentro disso aqui, nós vamos falar sobre servindo a comunidade mais ampla. Como assim, pastor? A prática desse sentimento, desse amor e apoio não deve ser confinada aos limites familiares, mas estendida à comunidade mais ampla como uma expressão da fé em ação. Eu já falei aqui, eu não gosto de falar de ninguém, gosto de falar da minha vida e da minha família. Nós sempre ajudamos, eu e minha esposa, nós sempre ajudamos os nossos vizinhos, no que for preciso. Esses dias à noite, era acho que 10 horas, eu escutei um barulho e tal, quando fui ver, alguns vizinhos estavam ajudando a vizinha aqui da frente, porque o carro estava com dificuldade de pegar. E eu tenho um pequeno reator, né, que ele liga na bateria e vira a chave, ele dá umas, pega o carro. Aí eu saí, eu falei, não, deixa eu ajudar vocês aí também. Aí fui, peguei, botei ele na bateria, ele já estava carregado e ligamos ele, né? E teve uma dificuldade porque a bateria tinha zerado totalmente. Aí quando ela está zerada totalmente, não adianta que não liga, né? Tem que botar ela um pouco na carga para poder usar esse reator. E ficamos ali conversando, batemos um papo. Sempre estamos chegando junto, né? Então, nós precisamos levar essa amizade para os outros. Nós precisamos servir a comunidade mais ampla, porque no dia que precisarmos, eles também estarão à nossa disposição. E outro assunto interessante é modelando a amizade para os outros. As famílias cristãs têm a oportunidade de modelar relacionamentos saudáveis para os outros, demonstrando como amizades verdadeiras funcionam. Então, às vezes, muitos cristãos se fecham, acham que amigos só pode ser se for cristão, se for crente, inclusive da denominação, senão não são. Como que você vai evangelizar se você não tem esse espírito fraterno de amizade? Como? Lembre-se que Jesus é o verdadeiro amigo. O médico te trata muito bem, sem saber quem você é, o teu caráter, você é um simples paciente para o médico. Jesus nos trata assim, todos nós somos pacientes na mão do médico dos médicos. Mas muitos se fecham, não deixa essa cultura da amizade tomar conta ali na comunidade onde ele vive. Tem que estar aberto para que o Evangelho de Cristo mude a sua vida e use você para mudar a vida dos outros também. Amém? Então eu quero concluir aqui nessa manhã falando para você que Provérbios 17, versículo 17, nos oferece uma visão rica e multifacetada do que significa viver em relacionamentos saudáveis. Destaca a amizade aqui como um dos maiores bens que temos na jornada da fé. Então essa sabedoria bíblica, ela ressoa através das gerações, nos ensinando que a qualidade de nossas vidas é grandemente enriquecida pela qualidade das nossas amizades.
Tem um ditado que diz assim: me digas com quem andas, que eu te digo quem tu és. E outro ditado diz: quem se junta com porcos, farelo come. Se você anda com pessoas sábias, você vai se tornar sábio. Se você anda com pessoas boas, você vai se tornar uma pessoa boa. Então, no contexto da família, essas verdades ganham, verdade da boa amizade, né? Ela ganha uma dimensão ainda mais profunda, porque é dentro do lar, da família, que os fundamentos da amizade genuína são estabelecidos e alimentados e nutridos. Os pais devem ser amigos dos filhos e os filhos devem ser amigos dos pais. O melhor amigo do homem casado é a sua mulher. O melhor amigo da mulher casada é o seu marido. Amém? Então, meus queridos, que Deus os abençoe e que possamos viver o que Provérbios 17, versículo 17 nos ensina. Amém? Deus abençoe, graça e paz.